Bom, acontece que eu comecei a namorar com uns 10 anos de idade, eu comecei a namorar. Aí eu comecei a namorar com o Igor, que é o pai do meu filho, o Ravi. Eu comecei a namorar com ele, ele tinha 15 anos, eu tinha 15 anos. Acontece que a gente começou a namorar e a minha mãe não aceitava por eu ter 10 e ele 15, minha mãe não aceitava, disse que ele era muito velho pra mim. Depois de bastante tempo mesmo, minha mãe aceitou esse namoro. Ele me chamou pra ir conhecer a minha sogra, que é a mãe dele. Eu fui conhecê-la e ela regalou o olho assim, ficou: Essa é sua namorada? Ficou assim meio assim. Ele falou assim: mãe, essa daqui é minha namorada. E ela ficou sem acreditar por eu ter um tamanho, né? E ele tem um tamanho, né? Eu tinha 10 e ele tinha 15, então a mãe dele ficou assim meio sem graça. E acontece que a mãe dele sempre colocava coisas na cabeça dele. Falava que eu era muito criancinha, falava que eu não era adolescente. Falava muita coisa. Mexia, fazia a cabeça dele. Ele ficava assim: para, mãe, para, eu amo ela, que não sei o que. E ela, né? Até que teve um dia que eu peguei ela no Fraga, falando mal de mim pra colega dela, falando assim: você já viu também daquela garota? Aquela garota é uma criancinha ainda, meu filho tinha um adolescente, tem que namorar garotas adolescentes, meninas bonitas. E eu falei: oi, tia. E ela ficou toda sem graça, falou: oi, meu amor. Eu falei: você tá falando de mim? Ela falou assim: não tô falando não. Aí ela toda sem graça falou assim: eu escutei. Aí começou que a gente começou a brigar. Ela falou assim: você não te deu educação, não? Você é uma criança ainda pra ficar falando palavrão, essas coisas todas. E eu falei assim: minha mãe me deu educação, sim. Minha mãe me deu muita educação. Eu que decidi, eu que escolhi fazer as coisas erradas, tá bom? E aí eu peguei minhas coisas e fui embora. Aí foi o que? Foi no mesmo dia, escureceu. O Igor foi atrás de mim, perguntou o que tinha acontecido e eu expliquei tudo. E eu falei o que tinha acontecido. Ele falou assim: minha mãe, você fala besteira, minha mãe tá falando isso porque você tem 10, eu tenho 15, não importa a idade. O que importa é que a gente tenha amor um por outro. E a mãe dele não aceitava de jeito nenhum. Aí acontece que quando a mãe dele falava alguma coisa de mim, eu ficava quieta na minha. Eu não falava nada pra minha mãe, porque eu sabia que minha mãe arrumava barraco e eu não queria barraco. Então eu guardava aquilo pra mim. Até que teve um dia que, quando eu fiquei com 12 anos, que foi no ano passado, que eu tava com 11 anos, com 11 não, eu tava com 12 anos, eu engravidei. Eu engravidei do Igor. Engravidei do Igor. Do Igor não. Eita, do Igor. Ai, tô temperada. Eu engravidei do Ravi. E a mãe dele chegou e falou assim: esse daí não é, ele não é filho do meu filho, não. Esse daí não é filho do Igor, não. Esse daí é de outro macho, garota.
Não é do meu filho, não. Com certeza você deve ter dado pra outro. Falando um monte de coisa. Falando muita besteira, falando que eu tinha dado pra outro. Falando que o Ravi não era filho dele. Aí tá. Aí o Igor, né, lógico, ficou bolado com a ideia dele. Ele pegou as coisas, foi morar na casa da minha mãe. Pra gente ter o nosso filho. Entendeu? Eu contei a minha gravidez pra minha mãe. Minha mãe falou assim: minha filha, você não se preveniu não, minha filha. Você não se protegeu não, minha filha. Minha filha, você é uma criança ainda, minha filha. Você tem 12 anos, minha filha. E aí, mas aquela coisa toda, e minha mãe foi lá e aceitou. A minha mãe disse assim, pegou o Igor e falou assim: Igor, minha filha não engravidou sozinha. Eu quero que você ajude ela a cuidar desse filho, porque esse filho também é seu. Explicou, aí ficou lá conversando com ele. Eu digo, eu vou dar tudo pra essa mulher e pra essa criança, eu nunca vou abandonar não. Aí minha mãe, né, tudo mais, aí acontece que eu fui lá e tive, aí teve um dia que eu fui lá e tive o Ravi. Aí esse ano foi o que? Foi 8 de julho. 8 de julho, no mesmo... Olha aqui, no mesmo dia do meu aniversário, é aniversário do meu filho. No mesmo dia do meu aniversário, é o mesmo dia do aniversário do meu filho. Ele nasceu no dia 8 de julho de 2022. Eu tive bastante complicação no parto. Tive bastante complicação no parto. Sofri muito. Passei por muita coisa mesmo. Eu sofri, eu achava que ia morrer. Passei muito mal, muito. Acabaram que eles falaram assim: vamos fazer cesárea. Temos que fazer cesárea porque ela não vai aguentar e ela vai morrer. Isso os médicos falaram. Foi lá e fizeram. Como é que é? Cesárea. E aí, naquele momento, eu sei que apaguei. Quando eu abri o olho, sério, meu olho é cheio de lágrima. Eu não tava acreditando que eu consegui dar luz, ter um filho, botar uma criança no mundo e continuar viva, eu e ele. Depois disso, minha mãe tirou foto e publicou no Facebook dela. Dali em diante, muitas pessoas começaram a espalhar pela internet, pelo YouTube, espalhou em tudo. E foi aí que eu comecei a ficar famosa, comecei a ganhar seguidores, comecei a ganhar inscrito. Hoje eu tenho uma condição boa, tenho uma casa boa, tenho tudo bom, né? Tem carro, tem tudo. Só que lógico, como eu sou de menor, a casa, o carro, tudo minha mãe que comprou. Entendeu? Quando eu crescer, aí vou poder botar no meu nome, entendeu? Porque como eu só tenho apenas 13 anos, então, né, não posso porque eu sou uma criança. Aí comecei a espalhar. Aí me chamaram pra fazer novelas, me chamaram pra fazer o filme Euporia, que é lá de fora.
Mas eu acabei desistindo por causa de uns problemas que a minha tia tem, né? Então, acabei desistindo pra poder cuidar dela, né? Bom, e tudo mais. E a minha mãe, que eu falo que é minha mãe, é minha tia. É minha tia. Acontece que eu falo que ela é minha mãe, mas ela é minha tia. Só que eu sempre chamei ela de mãe porque quando minha mãe mesmo faleceu, ela faleceu em 2021. No mesmo mês que eu falei pra ela que eu tava grávida, no mesmo mês ela morreu de coronavírus. No mesmo mês que eu contei que eu tava grávida, ela faleceu. Acontece que aí, quando foi... Aí minha tia tá cuidando de mim, cuidando do meu filho. Aí eu chamo ela de mãe. Aí as pessoas olham assim, pensam até que é minha mãe mesmo, mas ela é minha tia. Entendeu? Tem um irmão chamado Theo. Uhum. O Theo, ele tem um ano. Tem um ano, Theo. Tem um ano, Theo. Não, minto. O Theo tem 2 anos. E o meu padrasto, o Marlon, cuida do Theo. Porque minha tia não tem condições de ficar comigo, com o Theo, com o Ravi, entendeu? Nós três. Então, ele tá cuidando do Theo. E o Theo, perdão, Vanessa, o seu irmão, Theo, o pai do seu irmão, o Theo, tem condições boas. Sim, ele tem condições boas. Ele tem condições boas, tem dinheiro, tem um apartamento. Ele tem uma condição boa, entendeu? Mas você vê o Theo? Não, faz mais ou menos um mês já que eu não vejo o Theo. Perdão. Faz mais ou menos um mês mais ou menos que